Aleluias! Bom dia a todos, muito bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando da Palavra de Deus em mais um domingo. E eu quero começar esse momento aqui nosso orando a Deus, para que Ele, através do seu Espírito Santo, possa estar nos direcionando em tudo que a gente venha estar compartilhando aqui nessa manhã. Querido Deus, nós te honramos nesse dia com nossas vidas, apresentamos ao Senhor nossa mente, nosso coração, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, possa falar com cada um de nós nesse dia. Te entregamos nossos sentimentos nesse momento. Queremos dizer que nesse momento o teu Espírito Santo tenha liberdade para poder falar aos nossos corações. Estamos desejosos do Senhor. Fala conosco, se revela para a gente em mais um dia. Queremos mais de Ti, Senhor. Com isso nós te apresentamos essa ministração de hoje, essa palavra, e que o teu Espírito Santo possa revelar um pouco mais do seu coração para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio da vida. Muito obrigado por termos levantado de nossas camas. Muito obrigado, Deus, por uma semana abençoada. Muito obrigado porque mesmo em meio às lutas, o Senhor está conosco e está no controle de todas as coisas. Assim nós te adoramos em nome de Jesus. Aleluias. Bom, amados, domingo passado nós estivemos falando acerca do propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus, a gente viu que ele consiste em uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Por que uma família de muitos filhos? Porque esse foi o projeto de Deus. Ele criou o homem para poder se relacionar com ele. Ele fez o homem para poder ter um relacionamento de pai e de filho. E a gente viu que nesse processo de criação, nada que Deus fez foi em vão. Tudo que Deus faz tem um propósito bem estabelecido e determinado. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas e, na sua infinita sabedoria, até cada elemento que ele criou durante aqueles 6 dias, tudo tinha um projeto, tudo tinha um propósito, tudo foi feito com uma finalidade específica. E a gente viu que começou se manifestando esse propósito no primeiro dia, com o primeiro haja de Deus, que foi o haja luz. E a gente viu lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, que quando ele diz haja luz, ele ali está trazendo a evidência do tipo de comportamento que ele desejava para o homem, que era um comportamento, um relacionamento transparente, um relacionamento às claras, sem algo que viesse a encobrir com falsidades, com mentiras. E hoje eu quero dar continuidade a falar um pouco mais acerca desse propósito eterno de Deus. E dentro desse propósito eterno de Deus, quando Deus cria o homem, acontece algo aí nessa caminhada. E eu quero compartilhar com vocês hoje algo que é o processo da queda do homem. Algo muito triste, né, que acontece durante esse processo. Mas eu quero dizer a vocês que Deus, ele não faz e não permite que nada aconteça em vão. Porque o propósito de Deus, ele é eterno. E se o propósito de Deus, ele é eterno, significa que não falhará. Então vamos ler capítulo 3 de Gênesis. E vamos caminhar aqui nessa narrativa que conta a história da queda do homem. E vamos estar atentos ao que Deus vai compartilhar com a gente aqui hoje, o que Deus vai falar aos nossos corações. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito.
E ele perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Olha, queridos, aí começa a primeira característica em que Satanás desenvolve o processo de tentação na vida do homem. E eu quero te chamar a atenção, porque aqui nesse primeiro versículo do capítulo 3 de Gênesis, a gente começa a entender como Satanás age na vida do homem. E ele começa fazendo uma pergunta que parece inofensiva, mas perceba que Satanás ele tem por estratégia distorcer tudo aquilo que Deus declarou para o homem. E aqui ele começa dizendo, através da serpente: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Versículo 2, ela responde, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então Deus ele não disse em momento algum que o homem e a mulher não podiam comer das árvores. Deus ele deu uma ordem específica para o homem e para a mulher. Deus ele deu uma ordem específica dizendo que eles não poderiam comer de uma árvore específica. E no 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. E aí ela começa agora a distorcer a palavra de Deus. Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, eu queria, nesse verso 6, pedir que vocês começassem a anotar. Vocês viram lá a forma que Satanás interage com o homem para poder distorcer a palavra de Deus, as ordenanças de Deus, para confundir o homem diante de tudo aquilo que Deus ordena para o homem. E agora aqui a gente vai ver 3 características que Satanás utiliza para poder tentar o homem. E observem, queridos, que essa estratégia ele usa até os dias de hoje. Até os tempos atuais, Satanás continua usando dessa mesma estratégia. Então fique atento, fique ligado com esse tipo de situação. Porque Satanás ele não é burro. Nosso inimigo, nosso adversário, ele trabalha de forma estratégica. Não se esqueçam que Lúcifer, ele era um anjo de luz, ele era um arcanjo. Ele estava lá regindo o coral, ele regia diante de Deus. E como arcanjo, um arcângelo, um anjo-chefe, ele sabia muito bem, ele é conhecedor das estratégias das milícias celestiais. Ele conhece muito bem as estratégias de Deus, as estratégias, as hierarquias existentes no céu. E Satanás não é burro, não é besta. Ele, quando caiu, ele levou 1/3 dos anjos com ele. E vocês acham que Satanás ele brinca em serviço? Satanás ele usa essas estratégias, ele sabe muito bem técnicas militares, técnicas de estratégia de guerra, de combate, para poder combater agora a criação de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que não temam. Não tenham medo de Satanás, porque a gente já conhece o fim da história. E o fim da história, ele já é derrotado, ele já é um perdedor. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Porque Satanás, o nosso adversário, ele já é um derrotado desde a fundação do mundo. Amém? Então, verso 6, eu queria que vocês anotassem a primeira estratégia que ele usa para poder gerar na vida do homem a tentação. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, anote aí, agradável, era atraente aos olhos,
Marquem também atraente. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Grife também aí, desejável. Irmãos, 3 palavras que podem repercutir em uma situação grave se a gente não ficar vigilante. Porque nem tudo que parece agradável ao nosso paladar será bem aceito. Nem tudo que é atraente aos olhos. Muito cuidado com o que você vê. Se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo demais, ele vai bem. Porque a forma que a gente vê as coisas é que faz a gente contaminar ou não. A gente tem que ter o olhar de Cristo para nossas vidas. E se a gente olha tudo conforme o olhar de Cristo, muito com certeza a gente não será afetado por aquilo que Satanás querer nos mostrar como agradável aos olhos, atraente aos olhos. E a outra palavra é desejável. Muito cuidado, porque é do desejo que nasce, né? Ele gera o despertamento e aí vem um desejo. Enquanto nós estivermos aqui nessa carne, no nosso corpo, a palavra fala que nós habitamos em um corpo corruptível. E enquanto nós habitarmos nesse corpo corruptível, nós seremos constantemente tentados a sermos corrompidos. Por isso que nós devemos ter atenção, porque esse desejável diz respeito às concupiscências, aquilo que é desejável. E muito cuidado, para que aquilo que se torne desejável não venha te levar a um caminho de pecado. Desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto e a comeu, e depois deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Lembra que domingo passado nós citamos esse versículo? Deus, ele tinha prazer, Deus, ele tem prazer em se relacionar com o homem. Então Deus, ele todo dia ele vinha para poder se relacionar com o homem. E nesse momento aqui eles já tinham comido, eles já tinham percebido que tinham pecado. E os olhos deles foram abertos. Mas, verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem. Aí começa um empurra-empurra. Aí, desse momento em diante, o pecado já tinha possesso a vida do homem, já tinha possuído a vida do homem. O seu olho já tinha se tornado contaminado e tudo que ele passava a olhar daquele momento em diante já não tinha mais a pureza, já não tinha mais a simplicidade da pureza de uma criança. O homem aqui já passa a olhar as coisas agora com o olhar da maldade, da impureza. Pois a partir desse momento, o homem e a mulher tornaram-se separados da graça de Deus. E aí eles começam agora a empurrar. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você. Observe que a gente vai ver aqui agora, tudo existe causa e consequência. A gente viu aqui a causa,
E agora começa a ação, as consequências desse ato. E observe que a serpente é o único ser que Deus amaldiçoa. A consequência vai vir para o homem e para a mulher, mas a serpente é o único ser que é amaldiçoado. E a terra também se torna maldita por conta do homem. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida, e o coma e vivam para sempre. Lembram que foram duas as árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eles já tinham comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Imagina se eles começam agora a fazer uso do fruto da árvore da vida. Nada que Deus permite é em vão. Deus, ele tem um propósito estabelecido. Deus, ele nesse momento, ele percebe a astúcia de Satanás. E se o homem também come da árvore da vida, eles iriam viver eternamente e com o seu interior corrompido. Mas a partir desse momento, queridos, começa o plano de redenção de Deus em favor do homem. Para que nenhum homem se perdesse, a gente vai ver, mas isso é para o próximo domingo. A gente vai ver a ação redentora de Deus para a vida do homem. O que é que Deus começa a fazer, a desenvolver a partir desse momento, para que o homem não se perdesse, porque lembre que o propósito de Deus, ele é eterno. E por ser eterno, ele não vai se perder, ele não vai ser frustrado. Os planos de Deus não se frustrarão, nunca serão frustrados. O nosso inimigo, ele tenta de todas as formas, de todas as maneiras, fazer com que o propósito de Deus vinha a ser deturpado. Mas ele não vai conseguir. Lembre-se que a gente já conhece o final da história, e ele é um derrotado, ele é um perdedor. Mas nesse intervalo, ele vai tentar derrubar, destruir o máximo de pessoas possível para poder levar com ele. Então fique atento, fique alerta, fique vigilante, para que o nosso adversário ele não venha a ter êxito na sua vida. Resista ao inimigo e ele fugirá de você. Está lá na palavra. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins,
e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Deus, ele é cuidadoso. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele saberia muito bem que se tivesse permitido o homem ter continuado no Jardim do Éden, muito provavelmente eles teriam comido também do fruto da vida eterna. E aí a coisa teria ficado muito complicada, porque nesse momento o caráter do homem ele foi distorcido, ele foi manchado, porque o pecado nesse momento entrou na vida do homem. Eu quero alertar vocês que o nosso adversário ele vai tentar em todo tempo manchar as nossas vidas. Ele vai tentar em todo tempo nos fazer desistir, vai tentar em todo tempo nos fazer parar, vai tentar em todo tempo nos fazer olhar para trás e querer deixar de seguir o caminho. A palavra fala em dois caminhos. Um que existe uma porta larga, de fácil acesso, aonde quem passa por esse caminho vai encontrar muitas facilidades, mas nem tudo que é agradável, nem tudo que é fácil será o correto, porque no final o resultado é trágico. Mas se anime, porque também fala de um caminho que nos leva a um portão estreito. E quem passar por essa porta estreita se rejubilará, se alegrará, porque meio diante de todas as dificuldades para passar por esse portão, por essa porta estreita, é aí que nós vamos obter o bom resultado. O caminho, ele não vai ser fácil. Não existem promessas de um caminho fácil. Vocês viram aqui que maldita foi a terra. Houveram consequências para o homem. Com o suor do seu rosto ele teria que trazer o sustento. E ele iria se alimentar, tirar o sustento da terra. Mas também Deus disse que essa terra que um dia ele tinha feito árvores maravilhosas, também passaria a lhes dar agora espinhos e árvores daninhas, ervas daninhas. Então, meus queridos, nessa nossa trajetória, nós seremos amplamente abordados, seremos amplamente bombardeados por diversas situações em que ele, o nosso adversário, vai tentar fazer com que a gente desista de caminhar nesse caminho. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele não desiste de mim e de você. Não pense que nós estarmos aqui hoje, em 2020, não se enganem, porque Deus não poderia ter interrompido tudo lá naquele momento em que viu que a sua criação o desprezou, o rejeitou, quando deu ouvidos à voz da serpente. Mas Deus, ele não volta atrás. Deus, ele cria o homem para se relacionar. O homem deu ouvidos a Satanás, perdeu a comunhão, mas Deus, ele não desistiu. Por isso que eu e você estamos aqui hoje. É por conta desse amor inestimável de Deus que hoje eu e você podemos estar aqui hoje, falando do seu amor, compartilhando do seu amor para muitas vidas. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 5, versos 12. E diz o seguinte, Romanos capítulo 5, versos 12. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, aqui ele está falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
entendem porque Deus não poderia ter permitido que o homem ficasse lá no jardim com a árvore do fruto da vida eterna disponível lá para eles. Amados, por um homem, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo por conta de um homem, Adão. E pelo pecado veio a morte. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. Tudo que a gente faz tem consequências. Deus, ele não faz nada desordenadamente. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Então, a morte veio como consequência dessa vida de afastamento de Deus. O que garantia a vida eterna era a glória de Deus no jardim com os homens, que era a presença dele, era a sua glória manifesta para os homens. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se a gente for lá para Romanos, capítulo 3, versos 23. Romanos, capítulo 3, versos 23. O que é que diz? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A partir daqui, amados, a gente começa a entender o porquê que a humanidade hoje precisa retornar ao relacionamento com o Pai. Vocês entendem porque, por conta de um homem, o pecado entrou no mundo? E é justamente por causa desse pecado, alguns até citam como pecado original, né, que fez separação de toda a humanidade. A partir desse momento em que Adão e Eva são expulsos do jardim, eles começam a desenvolver família. E a humanidade é gerada. Mas a partir desse momento em diante, existe uma separação entre o homem e Deus. A partir desse momento não existe mais aquele vínculo, aquela relação entre o homem e Deus como antes. Ora, Wilton, mas Deus abandonou o homem? Não, amados, o homem que virou as costas para Deus. Porque, perceba, você está aqui hoje em 2020, não está? E por que você está aqui hoje em 2020? Por que será que você está aqui hoje nessa geração, nesse período da história? É mero acaso do universo? Não. É porque o propósito eterno de Deus, ele não falha. Ele não será interrompido. É porque o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida não vai mudar, não falhará. Por isso que eu e você estamos aqui hoje, em 2020, em pleno século 21, participando dessa geração, desse período da história, para poder glorificar o nome dele, dizendo que ele é santo, que ele é soberano, que ele é justo e que as misericórdias dele duram para sempre. Até esse momento aqui parece que Deus é um Deus carrasco. Mas não é, porque a gente vai ver próximo domingo que existe um projeto redentor, um projeto reconciliador, um projeto de resgate do homem. Amados, Deus, ele não dá ponto sem nó, como diz o bom baiano. O que significa? Isso significa que Deus, ele não faz nada à toa. Deus, ele não faz nada sem propósito. Deus, ele não faz nada sem um propósito estabelecido. Amigos, a palavra de Deus fala que ele conhece a palavra que sai da nossa boca antes da gente sobejar, antes da gente colocar para fora. Deus, ele já sabe a palavra que vai sair da nossa boca. A palavra fala que ele sabe a quantidade de fios de cabelo que existe na nossa cabeça. A palavra de Deus diz também que ele sabe que uma árvore não cai de uma folha sem que seja do seu consentimento. E você acredita mesmo que Deus, ele interromperia o seu propósito universal, o seu propósito eterno,
por conta de uma falha do homem. Se você acredita nisso, você de fato não conheceu ainda o verdadeiro amor de Deus. E eu quero nesse dia apresentar para você esse verdadeiro amor. Eu quero te convidar a experimentar desse verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor, ele não desiste. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, toda preocupação, toda angústia, toda marca de agressão, de sofrimento. O verdadeiro amor, ele não age dessa forma. E Deus é amor. Deus age com o amor ágape. Existem muitas formas de amor. O amor estorgue, o amor entre amigos, o amor filéu, o amor entre pais e filhos. E aí eu abro um parênteses dentro dessa característica desse amor. Você que é mãe, imagina você vendo o seu filho sofrer. Existem tantos relatos que a gente vê aí que crianças estavam se afogando e mães que nem sabiam nadar se jogaram na água e salvaram seus filhos. Deus, ele compara o amor dele ao amor de mãe. O amor de mãe é um amor poderoso, é um amor potente, é um amor que não desiste. Mas ainda assim existem mães que ainda conseguem virar as costas, conseguem ainda pelas marcas, porque ainda estão nesse corpo corruptível. Ainda assim conseguem abandonar seus filhos. Existe também o amor eros, que é o amor expresso no sentimento de desejo entre homem e mulher e homem. É o amor do sentimento eros, é o amor sexual, é o amor através do qual o homem ou uma mulher olha para o outro e sente a atração física, sente o desejo. Esse é o amor carnal, é o amor do fogo, da carne. Mas existe um amor que sobrepõe todos esses amores, que é o amor que Deus manifesta para todos nós, que é o amor ágape. É o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que não arde ciúmes. É o amor que sem ele nada podemos fazer e ser. Deus nos ama com um amor sem medida. Domingo que vem eu vou falar um pouco mais sobre esse amor de Deus. E foi por conta desse amor de Deus revelado para a humanidade que eu e você estamos aqui hoje no século 21, meus amigos. É por causa da revelação desse amor de Deus que eu e você estamos aqui hoje para contar as nossas histórias. É por conta desse amor revelado que o propósito eterno de Deus não foi interrompido. Esse amor, eu e você, a gente não sabe explicar. Eu e você talvez nunca sintamos esse amor, mas enquanto estivermos na vida e tivermos conhecimento desse amor em Deus, vamos orar e buscar que a gente possa experimentar desse amor, que a gente possa trazer a revelação desse amor, não só para nós, porque quando trazemos para nós esse amor gera cor interior, mas também apresentarmos esse amor para todos aqueles que estão próximos da gente ou não. E esse amor, a revelação desse amor vai impactar vidas. Amigos, eu não sei quanto a vocês, mas se existe algo que me marca profundamente quando eu ouço a palavra de Deus, é a revelação desse amor poderoso. É tão maravilhoso você poder sentir o amor de Deus te envolvendo. É tão maravilhoso você poder contemplar o amor de Deus sobre nossas vidas, que eu acredito que os 2 mandamentos foram resumidos
justamente em amor. Na lei existiam 10 mandamentos, mas no tempo da graça, eles foram resumidos apenas em 2. Porque cumprindo esses 2, nós cumpriríamos todos os outros, que era amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Em resumo, amor. Amor. Eu já estou encerrando e eu quero trazer essa palavra hoje. Hoje nós entendemos a queda do homem. Como foi o processo da queda do homem? O homem se permitiu cair. Não vigiaram, deram ouvidos. Eles acabaram... Deixa eu voltar aqui para o verso 6, para a gente poder repassar aqui mais uma vez. Eles viram que foi agradável ao paladar quando eles viram o fruto. E hoje, os chefes de cozinha dizem que primeiro a pessoa come pelo olho. Um prato bem feito, um prato bem decorado, bem arrumado, colorido, ele traz um desejo instigante para o consumidor. Quem conhece aí o Cozinhando na Quarentena, a gente recebe aí vários depoimentos das postagens que Rubinha faz, e as fotos por si só já fazem com que as pessoas desejem comer aquela comida. Porque é agradável ao paladar, se torna agradável ao paladar. Tem gente que fala que só no olhar já deu água na boca. E essa estratégia Satanás usou muito bem. Foi atraente aos olhos. Quando as pessoas olham aquela foto, ela é atraente. É um prato bem feito, é um prato robusto, é um prato bem decorado, colorido. E as pessoas, quando veem aquilo, elas são atraídas pelo olho. E aí nasce aquele desejo ali de consumir. E aí desejável para que dele se obtenha discernimento. Então essa é uma tríade perigosa de ser algo agradável, atraente e desejável. Muito cuidado com essas 3 palavras na sua vida, porque é através delas que Satanás vai tentar nos pegar. Que a gente possa ficar ligados em Deus, que a gente possa perceber as astutas artimanhas de Satanás contra nossas vidas. Porque ele não dorme, ele não descansa, ele não para de trabalhar para tentar nos destruir. Lembrem-se que o ladrão ele veio somente a matar, a roubar e a destruir. E é justamente no momento em que a pessoa se encontra mais vulnerável que ele ataca. E como nós vamos conseguir superar isso? Estando vigilantes, estando atentos, com uma vida de comunhão com os santos, com uma vida de meditação na palavra de Deus e uma vida de oração e jejum. A oração é o meio através do qual a gente se relaciona com o nosso Pai. É o meio através do qual a gente se relaciona com Deus. Então, como se relacionar com Deus? Através da oração. Nós oramos a um Deus vivo, a um Deus que nós falamos e Ele responde. Eu não sei vocês, mas busquem tirar um tempo de oração de qualidade. Busque tirar um tempo em que você vá para o seu quarto, se tranque e ore a Deus. Mas eu quero te fazer um desafio para que nessa semana você apenas não peça, não fale muito,
Ore a Deus pedindo para que Deus fale com você, para que você consiga ouvir audivelmente a sua voz. E eu lhe garanto que Deus ele tem prazer em poder compartilhar conosco o seu coração. Então, meus queridos, nessa semana, tirem um tempo de qualidade de oração, mas não apenas para poder falar repetidamente. Tire um tempo de qualidade que você fale pouco e ouça. Tire um dia para que você possa apenas falar: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo, quero ouvir a tua voz audivelmente aos meus ouvidos. E Deus ele vai falar com você. Porque Deus é o maior interessado nesse relacionamento, queridos. Deus ele deseja se relacionar comigo e com você. Quando você for ler a palavra, antes ore. Porque a palavra de Deus não é apenas um livro histórico. É a palavra de Deus, é a boca de Deus. Nelas estão contidas as palavras que Deus quis revelar a nós, os seus filhos. Então, meus amigos, eu peço que durante essa semana eu desafio vocês a ter esse momento de qualidade, onde vocês vão estar compartilhando um tempo também de comunhão com seus irmãos. É necessário estarmos em comunhão. Nesses tempos agora de pandemia, a gente não precisa necessariamente estar 100% isolados. A gente pode se ver, ainda que respeitando os limites, mas não deixe de ver o seu irmão. Claro que com todos os meios de cuidado, usando máscara, o álcool em gel, lavando as mãos, cuidado com a higiene, não metendo mão nos objetos e levando aos olhos ou à boca, tendo todos os cuidados necessários. Eu quero desafiar vocês nessa semana, a uma semana de relacionamento com o seu próximo, a uma semana de relacionamento com o seu Deus. E com certeza vocês irão ouvir a voz do Senhor. Então, meus amigos, que Deus conceda uma semana abençoada. Eu quero orar encerrando, e eu queria que nesse momento vocês curvassem as suas cabeças e vamos estar orando, falando com Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te somos gratos. Muito obrigado, Deus, por cada palavra. Muito obrigado, Deus, por ter revelado um pouco mais do teu reino, um pouco mais do teu coração para cada um de nós aqui nesse dia. Muito obrigado porque as tuas palavras marcaram as nossas vidas de forma poderosa. Eu sei que o teu Espírito Santo está marcando vidas aqui nesse dia. Eu sei que o teu Espírito Santo está marcando pessoas aqui de forma poderosa a uma vida de um relacionamento mais íntimo e sincero com o Senhor. Por isso, Deus, nós te agradecemos por esse banquete maravilhoso. Muito obrigado porque mesmo o homem tendo pecado, o Senhor não desistiu de nós. E nós queremos conhecer ainda mais acerca dessa revelação de amor, acerca dos teus projetos e dos seus propósitos, de como o Senhor fez e está fazendo, para que a gente continue tendo vida de acesso ao teu trono da graça. Muito obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. E esse é o teu objetivo, uma vida de relacionamento. E nós te louvamos por isso. Que o Senhor abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor levante sobre ti a tua face e te dê uma semana repleta de bênçãos. Uma semana abençoada e principalmente uma semana de muita intimidade e de novas experiências com Ele, para que o nome dele seja engrandecido na sua vida. Amém? Amigos, eu quero convidar vocês que estão nos visitando aqui no nosso canal do YouTube, que é o Igreja Andante pela primeira vez. Eu quero te convidar a assinar o nosso canal, a poder participar dessa família da Igreja Andante aqui junto com a gente.
Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho aí para você receber as notificações de todas as ministrações que a gente vai estar lançando aqui nesse canal. Peço também que vocês compartilhem, né? Clica aí em compartilhar e compartilha para o maior número de pessoas possíveis essas palavras. Eu creio que Deus tem muito para poder falar através dessas palavras e pessoas precisam ouvir acerca da manifestação do amor de Deus. Então, nós temos também o nosso canal da rede social, que é o Instagram. Também você encontra a gente lá como Igreja Andante, né? E eu quero te convidar também a participar, a se inscrever lá no nosso Instagram. E lá a gente vai estar publicando também, né, as mensagens, as nossas informações também a gente lança lá. E se você quiser conhecer um pouco mais, quiser conhecer mais acerca do amor de Deus, se você percebeu que não tem mais tempo de perder tempo e quer entregar sua vida ao Senhor, nos manda uma mensagem aqui no nosso direct. Manda, se você tiver acesso ao Instagram e estiver mais familiarizado também, nos manda uma mensagem lá no direct do Instagram, que nós teremos o maior prazer em lhe atender e te dar um retorno, um feedback. Nós estaremos orando com você, apresentando você, né, a uma vida de reconciliação a Deus, porque isso é possível. E se você quiser saber como, entre em contato com a gente. Que o Senhor te abençoe com uma semana maravilhosa. Grande abraço e até domingo que vem.